Olá, queridos. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre Esther. Vamos refletir sobre as nossas vidas, né? Eu gostaria de te convidar, se você puder, claro, abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 4, e acompanhar comigo. O que acontece no capítulo 3 vai relatando que o inimigo, ele decretou data para destruir o povo de Deus, que era Amã, né, com raiva ali do Mardoqueu, que não se prostrava perante o homem, era temente a Deus, e isso, de certa maneira, o desonrava, o incomodava. Então ele se incomodou tanto a ponto disso que ele intentou fazer esse decreto, e ele fez, né, esse decreto para exterminar os judeus, né? E porém, no capítulo 4, que é o que nós vamos refletir, vai relatando assim que Mordecai ficou sabendo, né? Então, aquele valente do Senhor, porque Mordecai era um valente do Senhor, ele ficou sabendo e ele se cobriu de vergonha e dor, porque ele rasgou as suas vestes e ele saiu assim com dor na alma, irmãos, porque ele sabia que a vida do povo dele não era só a vida dele. A vida do povo dele estava em risco, né? Já tinha data decretada. Então, e por todos os lugares que chegou aquele decreto, porque foi enviado a todas as províncias, a todos os lugares, decretando a data que deveriam exterminar os judeus, vai relatando no versículo 3 que em todos esses lugares haviam judeus de luto, mas fala assim, com jejum e choro e lamentação. Aleluias, né? Porque, irmãos, às vezes acontece essas coisas nas nossas vidas. Nós recebemos alguns desses decretos que nos atemorizam. Nós ficamos sem saída, nós ficamos no impasse e nós pensamos que é o fim, não há o que ser feito. Só que ainda aqui a gente já vê que o pessoal, eles não estavam só de luto, eles estavam em jejum e choro e lamentação. Então, nas nossas vidas, quando algo desse tipo acontece, é algo que a gente pensa que não tem saída, é algo que nós estamos pensando que é o fim, não há o que fazer. Aleluias. A nossa postura como servos de Deus, como povo eleito de Deus, não é só ficar de luto ou de lamentação. Isso é também. Se você está triste, não adianta você sair por aí fingindo ou forçando uma alegria que você não tem. O Senhor, ele te conhece e ele quer sinceridade de você. Mas mais do que isso, o Senhor quer que você jejue, que você ore, que você consagre essa situação a ele. E aí, a partir do versículo 4, vai dizendo que ele foi até a porta ali do palácio e Esther ficou sabendo o que estava acontecendo. Esther já tinha sido alguém, aleluia, preparado por Deus para estar ali dentro do palácio. Tem pessoas que o Senhor, ele escolhe elevar, aleluia, a um patamar no qual ele quer fazer, é obra dele, ele tem os seus propósitos, né? E ela já estava ali, ainda não sabendo qual que era o propósito, mas o propósito já era esse, interceder pelo povo diante do rei. E Esther ficou sabendo, e irmãos, como qualquer um de nós, ela temeu pela vida, porque o decreto era certo. E ela temeu porque, assim, o Mordecai falou para ela interceder junto ao rei, então, já que ela era a única deles que estava ali dentro do palácio, para que ela intercedesse a ele que esse decreto fosse anulado, porque senão o povo morreria. Homens, mulheres, crianças, todos já estavam decretados para a morte. E ela temeu pela vida dela, porque até esse momento, eu acredito que não tinha caído a ficha na cabeça dela que ela também estava sob ameaça de morte, por mais que ela estivesse ali dentro do palácio, que demonstrava uma tal segurança,
mas ela também era povo de Deus, no qual estava ali naquele decreto para ser exterminado. As pessoas ali não sabiam que ela era, mas ela era também esse povo. E, irmãos, é totalmente entendível que ela temeu pela vida, que foi a partir do versículo 11, que diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem, ela respondendo a Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, de todos os lugares, sabem para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então ela temeu, porque ela falou: olha, qualquer um que entre lá sem ser chamado, sem ser convidado, não tem outra sentença a não ser a de morte. Então ela estava pensando: o que você está me pedindo é algo que ameaça também a minha integridade, a minha vida. Só que, irmãos, tem horas que nós precisamos fazer esses sacrifícios. Porque tem lugares que o Senhor já nos colocou para tais coisas mesmo. Porque ela já estava ali, eu acredito, com esse propósito mesmo, de interceder junto ao rei pelo povo. O Senhor a preparou para isso. E nós não podemos fugir do propósito. É bom viver as bênçãos de Deus, é bom ser elevado quando o Senhor quer. É ótimo. Mas o Senhor também tem um propósito para isso. Nós não podemos nos acovardar diante da situação difícil, porque é justamente nessa situação que o Senhor quer usar a sua vida. Aleluias. Né? E aí entra uma coisa no versículo 15. Então disse... Antes disso, deixa eu ler aqui o 12, né? Que ela respondeu que ela estaria em perigo de morte. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Irmãos, se você está vendo o seu irmão passando a dificuldade, a necessidade, e você podendo fazer algo que às vezes pode te prejudicar, porque esse algo aqui que Esther precisava fazer para ajudar o povo poderia prejudicar ela. Poderia. E não era algo distante, era algo que poderia acontecer mesmo, imediatamente quando ela entrasse ali. E aí, às vezes a gente fica pensando, você fica sabendo que o irmão tá passando uma prova, que o irmão tá sofrendo, que faz parte de você também, aquele irmão. Às vezes a gente da família, às vezes a gente da igreja, às vezes a gente do trabalho, mas você não quer se envolver. Porque eu posso me prejudicar. Se eu não fosse me prejudicar, eu poderia fazer algo. Mas como eu posso me prejudicar, eu não vou arriscar. Irmãos, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ser valentes do Senhor, como Mordecai, sim, de não se render aos pés do homem, sim. Mas o Senhor nos chamou para nos humilharmos também em momentos difíceis, com jejum, oração, luto, clamar a Ele. E se nós estivermos nessa posição elevada, para nós também nos humilharmos junto com aqueles que estão numa posição abaixo, que era o povo. O povo estava ali na cidade, não era conhecido do rei, somente Esther que estava ali ainda até o momento desconhecida. Ninguém sabia que ela era dos judeus. Então tem momentos que nós temos que sair do nosso comodismo para ajudar os nossos irmãos. É parte do nosso dever, é parte do teu dever se Deus te colocou nessa posição. Não é para você de todos se calar, pensando que você vai escapar porque você tá numa posição diferente. Não, irmãos. Não é dessa maneira. Deus não nos chamou para isso. Então,
E aí Mordecai, homem valente, ousado do Senhor, sabe o que ele responde para ela? Porque se de todo te calares agora, como agora é o teu momento de falar. Agora é o momento de você fazer aquilo que o Senhor te colocou para fazer. De outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque não é só porque Deus nos tratou com carinho, Deus nos lapidou, Deus transformou, Deus honrou, aleluias, que nós não vamos perecer, que Deus é conosco o resto da vida. Não é dessa maneira, irmãos. Deus realmente tem um carinho por nós. O Senhor, Ele honra. O Senhor, Ele faz o impossível. Porque era impossível para Esther estar ali, mas o Senhor abriu as portas para ela estar ali como rainha. Aleluia, ao lado do rei. Mas, irmãos, nós, né, só por isso que nós já estamos, ó, salvos. De boa, de boa, de boa na lagoa. Não precisa mais se esforçar, não precisa mais correr risco. De maneira nenhuma. Se nós estamos nessa posição é porque o Senhor, Ele ainda quer usar das nossas vidas para dar livramento a outras pessoas, para estender a mão, para ajudar. E nós não podemos nos calar achando que, eu não estou em perigo, eu não vou me envolver. Para mim também não ser prejudicado. Você não pode ser prejudicado por essa situação, mas aqui, igual a Mordecai falou, de outra maneira, poderia se levantar o socorro para eles, para o povo judeu, se ela não quisesse falar. Mas ela ia perecer por não levar adiante o propósito, a sério o que estava acontecendo, né? Por negar o socorro. E ele diz assim: e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aqui entra, ele fala para ela: olha, quem sabe você não está aí? Foi para isso. E você está se negando. Aleluia. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Irmãos, sabe o que isso quer dizer? Comunhão, parceria. Aleluias. Um intercede pelo outro. Esther ia interceder lá junto do rei pelo povo. E nesse mesmo momento ela fala: olha, intercedei por mim, orai, jejuai, porque o que eu vou fazer é sério. E eu também vou estar jejuando. Um cobre o outro de oração. E não é só oração, irmão. Às vezes você tá vendo o irmão precisando da tua ajuda. Você pode estar nas suas mãos, o poder fazer algo como estava aqui nas mãos de Esther. E às vezes está só nas suas mãos. E você... eu vou ajudar em oração. Eu vou ajudar em oração, em jejum. Mas, irmãos, às vezes é necessário você também tomar uma ação. Se Esther ficasse só jejuando e orando e não entrasse lá na sala do rei, o povo não teria livramento. Ou, como Mordecai disse, talvez teria de outra forma. Mas e ela, irmãos? Fora do propósito de Deus? E nós, fora do propósito de Deus? O que será de nossas vidas? Então não vamos fugir do propósito de Deus. Vamos adentrar a sala do rei, aonde quer que o Senhor queira que entremos para salvar o povo seu. Em nome de Jesus, toma força. Aí no final, sabe o que ela fala? Depois disso, jejuaremos também. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, entrar sem ser chamado. Se perecer, perecer. Sabe o que ela falou? Mas a causa é nobre. Se eu perecer, pereci. Pereci dentro da vontade do Senhor. Irmãos, é verdade. Se for pra gente perecer, que venhamos perecer na vontade do Senhor, irmãos. Agora, perecer achando que nós estamos numa posição melhor, que nós somos melhor, que nós não estamos em risco, vendo o nosso irmão passando a dificuldade e nos negando a ajudá-los. Irmãos, o Senhor não vai nos abençoar dessa maneira. O Senhor quer que você seja valente, valente do Senhor em todos os momentos. E no 17 diz: então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Irmão, siga isso até o final.
Às vezes você combina de fazer algo e pro final, ah, não, mas não vou fazer isso não. Ah, irmãos, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. E que a sua palavra seja sim para os propósitos do Senhor. Amém? Essa é a palavra. Eu vou gravar o louvor separadamente, porque senão o vídeo fica muito comprido, né? E aí você, sentindo o coração de ouvir a palavra, ouve a palavra, sentindo o coração de ouvir o louvor, ouve o louvor, e que o Senhor fale com você. Amém? Fica na paz do Senhor. Um ótimo dia. Daqui a pouco eu vou postar o louvor também.